Querem ver como foi o resgate do meu celular? Então vão ter que esperar mais uma semana, porque atendendo a pedidos, o vídeo de hoje é sobre como comprar um barco. A gente vai dar aqui várias dicas, então se liga aí que tá imperdível. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal No Barco pelo Mundo e hoje nós vamos falar sobre compra de barco. Qual é o barco ideal? Vocês acham que foi fácil a nossa decisão para escolher um barco? Não foi não, né? Não. Foi nada fácil. Não pensa nisso que foi fácil. O que você queria quando você estava procurando barco? Eu queria um tanque de guerra. Sabe aquele Swan 1974? Perfeito, sabe? Eu levei ela para ver um Swan. Meu coração pulava. E você? Detestei. A gente brinca muito que não foi fácil. Não, foi muito legal. Foi muito bacana a compra do barco, porque nós tivemos maturidade suficiente para não ficar brigando, competindo, e decidimos por escolher o barco certo para nós dois, para o que nós íamos fazer, né? Nós não íamos fazer Alasca, nós não íamos fazer o extremo sul, Cabo Horns, quer dizer, com o nosso barco. Nós vamos fazer, mas com um barco alugado, né? Então, para quem ia fazer aí essa parte, como diz o Hélio Magalhães, o caminho das velhinhas, né? Nós não precisávamos de um barco, um tanque de guerra. Precisava de um barco confortável, que navegasse bem. Bom, vamos começar do começo? Sim, claro, sempre começamos do começo. Então, qual é o objetivo que você está comprando o seu barco? Você quer morar a bordo ou você quer passar somente finais de semana? Isso faz toda a diferença, né? Você quer navegar próximo ao Equador ou latitudes altas, né? Ou expedições extremas, né? Então, cada barco vai se encaixar dentro da onde você quer navegar e qual é o tamanho do seu bolso, né? Quanto é que você quer colocar nesse projeto de vida. Porque, por exemplo, se você vai morar a bordo, o espaço é muito importante. Você tem que se sentir confortável, né? Às vezes você pega semanas que tá chovendo, ou imagina por exemplo, nessa quarentena, né? Que aconteceu das pessoas terem que ficar... Nós conhecemos amigos que estão morando dentro do barco. Um barco muito apertado, que você não se sinta confortável, vai chegar uma hora que você não vai se sentir bem ali. E o intuito não é esse, né? O intuito é você ter uma qualidade de vida, se sentir bem onde você está. Então, o espaço é importante para quem vai morar a bordo. Agora, quem não vai morar a bordo, ok. É um final de semana, então isso não é tão relevante, né? E o que o Freire falou, aonde você vai estar navegando com esse barco? Você vai estar navegando pela Europa, pelo Caribe, que são regiões mais tranquilas. Então, de repente, um barco que não seja que não tenha um casco, de repente, tão reforçado, assim, um barco de linha, satisfaz, como é o nosso caso, né? A gente até pretende futuramente navegar em altitudes mais altas, então a gente cogita em trocar o barco, mas pelo momento, pelo que a gente quer fazer, esse tipo de barco, então, atende a nossa necessidade, né? Por onde começar a busca pelo seu barco? Esse aqui, o Freire é expert, porque ele ficou um ano inteiro procurando barco. Não, eu primeiro comecei olhando os barcos do Brasil, né? Óbvio que a gente quer ter um barco com bandeira brasileira para poder navegar aqui dentro do Brasil. E as opções eram poucas e os preços muito altos, né? Nós morávamos nos Estados Unidos e também tinha um preço mais alto do que a Europa, era o melhor preço, né? E aí eu pesquisei muito isso em alguns sites que eu vou colocar aí para vocês, os sites que eu pesquisei. Entra no descritivo aqui do vídeo e a gente vai colocar todos os links dos websites que a gente procurou o barco.
Tem que definir um budget, Você tem né? que definir o valor, o tamanho do barco que você quer e para que você quer. E aqui está o Zé, que quer aparecer, né? Aparecer de todas as formas. Xerido! Né? Isso é muito importante, você definir o que você quer. Né? Faça charter, visite barcos de amigo, para você saber o que você quer. O que você acha? Monocasco ou catamarã? Quem ama monocasco, ama monocasco. Né? Quem ama catamarã, ama catamarã. Acho que depende também do objetivo, né? Se a pessoa quer fazer charter, de repente precisa de mais espaço, o catamarã é uma boa opção, né? Não, Porque você tem, de certa maneira, mais privacidade, né? Você consegue deixar os seus hóspedes mas em contrapartida, separados da sua cabine. Em contrapartida, você tem 2 motores para manutenção, você paga dobrado na marina. Os custos dobram. Eu, particularmente, eu comecei minha vida velejando em Hopcat, entendeu? E hoje eu prefiro um monocasco. Eu acho mais casinha, né? Eu prefiro mais monocasco porque eu acho que é tudo mais integrado. O catamarã você tem aquele negócio de sala em cima, quartos embaixo, então sobe e desce o tempo todo. E o monocasco é isso, né? Tá tudo ali junto, né? Eu me sinto mais seguro. Eu gosto mais de como navega o monocasco. Então é muito pessoal. Eu conheço pessoas que foram super velejadores, amavam o monocasco e hoje tem catamarã. O que você aconselha, assim, para um casal que quer morar a bordo? O que você acha? Deixar a mulher escolher o barco. Esse é fundamental. Não. Porque se você for escolher o barco, você não leva a mulher. Isso é certeza. Fala. Olha, eu vou falar. É verdade. É bem verdade isso que você falou, viu? Você tem razão. Tá vendo? Gente, tem que deixar a mulher escolher o barco, porque é a casinha, entendeu? A mulher tem que se sentir confortável. Você quer ouvir a sua mulher falando na sua orelha? Você tem que ser mais inteligente. Deixa ela escolher o barco, tem que agradar ela, entendeu? Então, aí fica tudo bem, né? Fica tudo certo. Tudo resolvido. Tudo resolvido, não tem briga, não tem estresse, entendeu? Mulher escolher o barco é perfeito. É assim, porque o homem ele procura uma coisa e a mulher procura outra. Os pontos que são importantes para ele não eram tão relevantes para mim. Óbvio, a gente queria um barco que fosse um barco seguro, que navegasse bem, que os dois pudessem levar o barco tranquilamente. Óbvio que esses pontos são essenciais. Mas óbvio que você já percebeu quem manda numa relação. Mas tem outros pontos que são muito importantes. Afinal de contas, a gente estava saindo da terra para viver num barco. Então, assim, eu queria um mínimo de conforto. Eu queria um barco que fosse uma sala boa, que fosse bem iluminado, que fosse claro, fosse um pouco mais moderno do que todos os barcos que ele estava vendo. Uma boa cozinha, um bom quarto, um bom banheiro. Afinal de contas, quem é que gosta de tomar banho num banheiro apertado, né? Então, assim, pontos que eram importantes. Por exemplo, dias de chuva, que você fica dentro do barco. Como é que você vai ficar num lugar todo apertado? Então, esses pontos eram importantes. Que tivesse geladeira, freezer separados, que no dia a dia isso também a gente sente que é muito importante. E falando um pouco da parte externa do barco, o barco que fosse fácil da gente navegar. Nosso barco tem catracas elétricas, a gente toca muito fácil esse barco, apesar de ser uns 50 pés. Ela queria um 40. Com tudo isso que ela falou, ela queria um 40. Não, eu não queria um 40. A gente já teve um barco pequeno e a gente vê que no mar, realmente tamanho faz a diferença. Um barco grande, ele se comporta muito melhor. Só não anda de barco, não vive em barco, não compra um barco quem não quer, não é? Tenho Porque certeza. tem para todos os bolsos, desde o barato, o intermediário até o mais caro. Tenho vários amigos que falam, mas eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver dinheiro... Para. Por que quando tiver dinheiro? O pouco que você tem, você pode ir
no Caribe, achar barco abandonado. Você Barcos de furacão, né? De furacão, tem marinas, várias marinas que tomaram o barco, que tem barco, tem marina doando o barco. Não vem me perguntar onde está também, que aí você quer o quê? Vai você procurar. Mas tem, né? Então, e tem o barco de milhões de euros. Né? Então você pode, se você quer levar essa vida, se você quer fazer, juntou, vendeu um carro, fez não sei o quê, sua mulher está afim, você está na mesma energia, está todo mundo focado, quer isso exatamente, você vai conseguir. A gente consegue tudo que nós queremos. Óbvio que tem muito barco, preço baixo, que ele não está no site. Aí você teria que fazer uma pesquisa em algumas marinas, né? Perguntar nos grupos, alguém sabe, uma moleza, um barco que está abandonado. Isso são barcos para reforma. Se você quer um barco aí, que é o normal aí que as pessoas procuram, que é um barco entre 70 a 150 mil euros. São os intermediários, São os intermediários, que são Bavária, Jeanneau, Beneteau, Elan, tem uma série de barcos, né? Barcos mais novos, barcos de linha. Tem os barcos mais caros, né? Tem os barcos mais luxuosos. Mais luxuosos, né? Tem os barcos que são projetados para cruzeiros, mas tudo aquilo que eu falei, depende do seu bolso. Assim. Furada ou barganha comprar barco de charter, hein? A minha opinião... Há controvérsias. Tem um monte de gente que fala o seguinte, não compre barco de charter. Se eu tiver que comprar um barco novo, porque tem gente que vai comprar barco de charter bagaceira, um barco velho, que já passou em 4, 5 empresas de charter. Você acha que o ano do barco faz a diferença? Faz. Os barcos mais novos passam 6 anos dentro de uma empresa de charter, depois são vendidos para uma outra empresa de charter de segunda linha, que passa mais um tempo, daí é o descarte. Eu acho que esse é o momento de comprar o descarte. Primeiro, a empresa de charter é uma empresa, tem mais de 100 barcos. Se o barco tiver um problema, eles vão arrumar, não vão fazer gambiarra. Todos os barcos que nós fomos na Europa e vimos barco de dono... Particulares estavam bem detonados, Estavam detonados. Mas tem uma bicicleta velha que ele vai deixar, 2 casacos velhos que ele vai deixar. Então tem, essa placa solar velha que ele vai deixar. Então, para nós, não interessava. Nós vimos barco na Espanha, na França e na Itália. E optamos em comprar o barco mais novo. Fomos para a Croácia, compramos um barco de uma empresa de charter que estava tudo em ordem. Esse barco estava com um eletrônico, eles iriam trocar, botar tudo zero. Nós optamos em pedir um desconto e nós colocamos o eletrônico. Então, todos os barcos de empresa de primeira linha e de segunda linha de charters, né, que nós vimos os barcos estão perfeitos. Eu gostei. Essa é minha opinião. Entendeu? Você compraria um barco de charter de novo? Claro que eu compraria. Claro que eu compraria. Também. Claro que eu compraria. Vi vários barcos para vender. Muita opção, né? Muita opção de barco bom. Mas de empresas grandes de charter. Né? Agora, aquela empresa que tem um barco já 1990, esse barco já está comido. Aí não dá, gente. Daí o barco é ruim mesmo, entendeu? Aí é melhor comprar de particular. E fomos para a Croácia. Todos os barcos que nós vimos, porque nós estávamos muito definidos. Isso é muito importante dizer. Nós sabíamos o modelo, o tamanho que nós queríamos. Então, e os preços, né? Então, todos que nós vimos dentro do que nós tínhamos escolhido, estava bom. Quando a gente encontrou a broker, né, ela veio com uma lista de umas 10 opções. Tinha umas 15 opções de barcos. Umas 15 eu cortei e deixei 4 barcos. Ficamos só 4, porque a gente já sabia o que a gente queria, né? Então, assim, muita opção lá, mas você tem que saber realmente aquilo que você quer, para você não perder tempo e você ser mais assertivo. A outra coisa, eu não queria barco, o meu limite do barco era 2006. Então eu procurava barco entre 2006 e 2011. Né? Óbvio que o 2011 era um pouco menor, né? E os 2006 era um pouco maior.
O primeiro barco que nós vimos foi um 54, nós adoramos o barco. O tamanho mínimo que a gente queria era 45, 46 pés, né? Eu queria de 40, eu tenho 1,90 m, então eu queria barco. Tudo isso? Tudo isso. Meu Deus. 1,89 m. Eu queria um barco acima de 48 pés. Né? E o meu objetivo era comprar o Jeannot 54. Né? E acabamos comprando o Jeannot 50, que nós estamos muito felizes com o barco. Muito o barco satisfeitos. Muito satisfeitos. Muito bom. Quando a gente começou a procurar os barcos, né, e a gente viu que tinha umas diferenças. Os barcos mais antigos, a forma é um pouco mais estreita, então a configuração dentro, o seu espaço é mais limitado. E os barcos mais modernos, eles têm a forma mais larga, então o conforto dentro é completamente diferente, né? Você tem muito mais espaço com isso. E são mais claros, mais iluminados, mais ventilados. São mais rápidos também, na verdade. São mais rápidos, são mais leves. Quando a gente foi olhar os barcos antigos que eu gostava e tudo mais, nós fomos com um campeão de vela oceânica em Gênova, né? Um cara que manjava muito de barco, já correu America's Cup. Nossa, um cara para ficar conversando horas com ele. E ele nos disse o seguinte, falou, gente, esquece isso, hoje os barcos são modernos, são muito bons, tem a popa mais larga, tem um conforto maior, são muito mais rápidos, na orça é um pouco mais difícil, você tem que trabalhar uma orça mais aberta, mas ele é muito mais rápido, você chega antes. E os equipamentos eletrônicos, hein? Você acha que isso é um fator, assim, decisivo? Ou quais equipamentos que o barco deveria ter ou não? Isso é bobagem. Hoje é muito barato o equipamento eletrônico. Com 5 mil euros troca tudo, né? Entre 5, 7, você troca tudo. O que eu vejo, às vezes, as pessoas falam, mas o barco tem isso, tem aquilo, mas é tudo velho. O nosso, por exemplo, a gente comprou, falava que tinha piloto, que tinha radar, que tinha tudo. Não tem nada, ele é tudo velho, não está funcionando. A gente optou por um desconto, porque em si o barco era muito bom. E isso a gente coloca com o tempo. Você coloca, troca tudo, põe tudo zero. Uma semana está tudo zerado e pelo menos você sabe que aquilo é zero, tem garantia. Isso é a forma de pensar. Tem gente que gosta das coisas, daquele piloto velho, alto ré, não sei. Para mim não me impede isso a comprar o barco. O que me impede são outras coisas, parte estrutural, essas coisas sim. O resto não me assusta. Essas coisas não me assusta em nada. Survey, contratar ou não contratar? Para quem não sabe, Survey é aquele especialista que vai fazer um check-up geral no seu barco para você não ter uma surpresa lá na frente. Nós contratamos um Survey na Croácia, né? O Survey é importante, né? Principalmente se você já fez uma vistoria no barco e já identificou algumas coisas no barco. Quando o Survey faz, ele mete num laudo e você aí vai conseguir fazer uma redução de preço, te ajudar a uma negociação, fazer uma redução de preço, né? Ou a pessoa faz o trabalho e fala, isso aqui estava um defeito, isso aqui, e vai fazer. No meu caso, que tenho barco há muito tempo, eu me estressei um pouco com o cara, porque eu falava disso e ele falava, não, barco tá bom, barco tá bom, barco tá bom. Eu falei, mas tem isso. Eu queria aumentar coisas para negociar melhor, né? E ele falava que o barco estava zerado. O barco é novo. E realmente estava zerado, mas eu queria baixar um pouco mais o preço. Mas é legal, né? A gente indica para negociar o valor mesmo, né? Importante, né? Isso dá a corretora que está cuidando, fazendo com o seu barco, ela também se sente mais segura em falar com o dono do barco, falar, olha, eu tenho um laudo aqui. Uma coisa importante também é na hora de você fazer o seguro do seu barco, depois que você comprou, o laudo do Survey ajuda muito. Exatamente. Porque ele já checou tudo que tem no barco, então é muito mais fácil para você fazer o seu seguro. No nosso caso, não teve nem inspeção de seguro, porque usamos o laudo do Survey e fizeram o seguro. Comprar o barco com o IVA pago, que é o imposto pago,
ou não? Imposto da Europa, né? Só esclarecendo, o IVA é um imposto da Europa. Então, se você tem cidadania europeia e você pretende ficar na Europa, comprar de repente um barco com esse IVA, com esse imposto pago, seja um bom negócio, né? Geralmente são barcos um pouco mais antigos. Os novos, normalmente eles não têm esse IVA pago. Agora, se você pretende ficar pouco tempo lá ou não tem cidadania, enfim, isso não faz a diferença, né? Você pode colocar uma bandeira estrangeira no barco também. No nosso caso, a gente optou por uma bandeira estrangeira, porque nós vamos ficar na Europa 3 anos, depois a gente vai para o Caribe. Então não justifica pagar 20% a mais no barco, que é o valor do IVA, ou 15% a mais, por ter o IVA pago, se a gente não vai residir com o barco na Europa. As pessoas perguntam um pouco para mim sobre segurança. Eu quero velejar no Brasil, não é seguro, é seguro. Tem um monte de velejador velejando no Brasil. E tem um monte de problemas no Brasil de assalto a lancha, a barco, a veleiro. Um dos maiores velejadores do mundo foi morto em Natal. Então, nós optamos não velejar no Brasil, né? Até por segurança, e também nosso barco não pode entrar aqui porque é bandeira de fora, e nós somos brasileiros. E nos Estados Unidos, tranquilo. No Caribe, depende, né? Depende dos lugares e tudo mais. Na Europa, zero de problema, né? E aí você tem que avaliar o que você quer viver, entendeu? Se você é um pouco mais aventureiro, mais ousado, você vai escolher para a sua vida. Por exemplo, nós, Canal de Suez, passar lá embaixo, a gente não vai fazer. É muito perigoso. A costa da Somália ali, Exato. Muitos piratas, Então, né? Então tem lugares que você vai pesquisar e falar, não é seguro, então para que você vai, né? Venezuela, ali a parte de cima ali do Caribe, encostar com a Venezuela, super perigoso. A gente não vai. Então, você tem que avaliar o que você... Tem que estudar, né? Tem que se inteirar, né? Dos lugares que você vai estar passando para não acontecer de ter uma surpresa, né? Desagradável. Quanto custa? Vamos falar de finanças. Todo mundo quer gosta. Saber quanto custa? Todo mundo quer saber. Na hora que mexe no bolso, mas eu vou falar, o interesse aumenta. Na hora que você souber, é muito mais barato do que você viver aí onde você vive. Eu não sei onde você vive. Você vive nos Estados Unidos, você vive na Europa, você vive no... viveu em terra é mais caro. Vamos dar uma listada, assim, vamos falar aqui quais são os principais custos que a gente tem morando a bordo, né? Acho que assim, primeiro, alimentação, né? Depois a gente vem para combustível, aí vamos falar em manutenção, que no nosso caso tem sido... manutenção... Vai depender do barco, né? Se você olhar em todos os demonstrativos de vários velejadores, manutenção é uma parte pesada, né? Dependendo do barco que você escolheu, tudo, mas ela é a maior parte, né? Então depende de você o que você vai fazer, né? Você vai dormir toda noite em marinas, entendeu? Marina é um outro custo também, que pode ser pesado. Teve vezes que a gente ficou em marina um mês, então isso foi o nosso maior custo, né? Mas no geral não é, porque a gente opta muito em dormir, né, fora das marinas, então esse custo pra gente não pesa muito. O custo das marinas custam entre 60 euros a 100 euros. Isso no verão, né? Isso no verão, na alta temporada. E se você for contratar por um ano, nosso barco custaria 3 mil euros para ficar em uma marina parada, né? E esse é um custo, a gente fica na marina muito pouco, só uma vez por semana, 2 vezes passa para pegar água, para dar uma lavada no barco, fazer um supermercado. E quando entra mau tempo também, né? Aí acaba a gente indo para a marina, dependendo do tempo que vem, do vento, a gente acha muito mais seguro a gente ficar dentro de uma marina, né? Então, nesses casos, a gente opta em pagar uma diária ou 2 diárias na marina. Porque entra um vento forte, nós temos 2 cachorros
Nós temos que botar os cachorros no bote para sair com vento forte, não sei o que, complica a vida, entendeu? Então a gente vai para dentro de uma marina, desce com os cachorros, volta, fica bem uma vida mais tranquila. Um outro ponto, internet, né? Que a gente precisa de internet. Se você tiver uma internet, nós usamos o chip, trocamos o chip em cada país que nós estamos. Na Europa, por exemplo, na Croácia, a gente paga 11 euros um chip com internet ilimitada durante uma semana. Venceu essa uma semana, a gente troca. Na Itália já era diferente, não tinha internet limitada, mas tinha, por exemplo, 50 gigas, a gente pagava em torno de 8 euros. Então, nada demais, assim, com 40 euros você tem internet, uma boa internet, no caso para nós dois. Aí uma pessoa vai perguntar para mim, mas e uma travessia como faço? Daí você vai ter que ter um celular via satélite, e aí vai ser o mais caro, a internet e o celular via satélite, que chega a custar até $900 por mês. Outro custo também que tem que levar em consideração são as taxas de turismo, que são, por exemplo, entrada em países, né? No caso, Croácia, que você paga o vinhete, que é a taxa do barco, que você paga uma taxa para permanecer com o seu barco nas águas croatas, que você paga pelo ano, e a taxa de turismo por pessoa, né? Por ter pessoas morando, no caso ali, a bordo, que aí você vai pagar por dia, por semana, ou por mês, ou cada 3 meses. Então, essas taxas você tem que levar em consideração também. A gente pagou o vinhete, acho que foi em torno de 100 e pouquinhos euros, e a parte de essa taxa, esse FII, né, de turismo que eles chamam, por semana eu acho que foi em torno de uns 70, 80 euros. Eu vou deixar aqui, colocar o número exato aqui, só para vocês terem uma ideia. E a gente vai colocar também Na Itália a gente não pagou nada, né? Não teve taxa nenhuma. Na Itália não, mas a gente vai colocar aqui um website onde você pode pesquisar cada país que você vai e saber das regras, porque a gente ficaria falando 2 horas sobre regras aqui. Hoje a gente fala no WhatsApp, ficamos discutindo, e ali. Então a gente vai colocar as regras num website que você entra, pesquisa e tem todas as informações. E um outro custo também é o seguro do barco, que você paga anualmente, né? Então você tem que levar em consideração isso também, mas que também não é nada demais. Então, assim, no geral, nós tivemos uma redução de 60%, né? Do nosso custo. Nosso custo interno. Mais que 60%. Foi nosso custo interno diminuiu muito para viver a bordo, e a gente não vive gastando, assim, almoçando todo dia em restaurante, né, como se estivesse de turismo. Você leva a vida de quem reside. Como você está na sua casa. Você faz supermercado, 1, 2 vezes por semana você vai no restaurante. Essa é a vida. Porque turistar em si, você acaba gastando, né? Ir para vários restaurantes, ir para museu, fazer algum passeio, você acaba gastando mais. Se você tem a disponibilidade de fazer, eu acho super válido. Tem lugares que valem realmente muito a pena ir, mas o nosso custo é de um residente local, né? Então a gente procura ir fazer comida dentro do barco, isso cai muito no nosso custo. Eu até posso colocar aqui, discriminado, o que significa em percentuais, onde a gente mais gasta, né, o nosso dinheiro, como a gente distribui esse custo. Bom, foram várias dicas aqui, espero que a gente tenha dado um norte para você escolher o seu barco, mas se por um acaso você comprar o seu barco e de repente não ficar satisfeito... Troca! É assim, né? Você não gosta do seu apartamento, você troca. Você compra o seu carro, não gosta, você troca. Seu casamento não vai bem, você muda. Por que o barco Por que o barco tem que ser pro resto da vida? Exatamente. Desculpa meus amigos que amam o barco, diz que o barco... Desculpa, tá? A gente fez esse vídeo para quem está começando agora, para quem quer mudar a vida, que ama o mar, que ama uma qualidade de vida, que se inspira com o que nós estamos fazendo hoje. Existem outros
casais no YouTube, que eu gostaria muito que vocês pesquisassem no YouTube e vissem outros casais, como eles estão fazendo, né? Essa é um pouquinho da nossa história. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário, deixa um comentário, me diga o que vocês acharam. E se quiserem, a gente vai fazer uma live também para tirar mais dúvidas, né? E o que a gente puder ajudar e passar dessa experiência que a gente teve, né, durante todo esse processo da compra do nosso barco até a vida de morar a bordo. Não hesite, mande uma mensagem pra gente, deixa um comentário, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar de coração, com Dúvida? certeza. Imagina, vocês não têm nenhuma dúvida. Muito importante que você compartilhe esse vídeo, compartilha com outras pessoas, porque às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar e esse vídeo pode ajudar essa pessoa, né, facilitar esse processo todo, que é um processo que demora mesmo, né? A gente demorou 1 ano, né, se planejando, pesquisando, até chegar à conclusão do barco. Não planeja demais, porque você planeja demais, não faz. Tem que ter um equilíbrio. Coloca prazo no seu planejamento. O nosso planejamento tinha dia para acabar. É muito gratificante para a gente poder estar ajudando de alguma maneira, auxiliando, porque a gente sabe que é você sonhar com um barco e comprar esse barco e realizar o seu sonho, né? A gente viveu, eu pelo menos me emocionei muito quando a gente comprou o nosso veleiro, foi uma realização, né? E o Freire também lembra disso, quando ele teve o primeiro barco dele. Eu quando vejo os amigos, aí, os novos amigos que compraram barcos, né? E que a gente hoje quase se fala todos os dias, a alegria dele, a alegria da família em ter comprado aquele barco, aquela sua casinha. E eu me lembro quando eu comprei meu primeiro Hobbycat na represa da Guarapiranga, né? Eu não me cabia dentro do meu corpinho, né? Eu tava com o coração pulando, né? Então, esse é um assunto que nós falamos agora, que dá para falar 6 meses sobre esse assunto. Mas espero que tenha ajudado você a nortear. Estão aí à disposição para ajudá-los, a indicar outras pessoas que possam dar outras visões, não é? Eu vejo até hoje, alguns velejadores velhos que me mandam vídeo curtindo aquilo lá, né? Coloquei um instrumento novo, coloquei um suporte de copo, é muito legal. Eu gosto muito disso. Bom, boa sorte para vocês e desejamos, assim, do fundo do nosso coração que você encontre logo o seu barco e manda um vídeo pra gente, manda uma mensagem contando, olha, comprei meu barco, que legal, né? Compartilha essa experiência porque é muito bom, é muito gratificante e é a realização de um sonho, né? Queremos ser seu amigo. A nossa comunidade vai crescer. Somos todo mundo unido, todos os velejadores unidos. Um beijo para vocês. Um beijo.